Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Hoje, segunda-feira, e a gente aqui para aprender junto, dividir conhecimento, compartilhar histórias. Bom dia, Sandra! Bom dia, Maria José! Bom dia, Salime! Bom dia, Bruno Santos, Grazi, Laura, Lohane, Camila, Sol, Cananda, quem mais? Demisla, desculpa, Maria José, Lúcia, Luciene, todas vocês que vão entrar depois para assistir esse vídeo pelo YouTube, ou aqui depois, né, no direct, ou que vão entrar mais tarde nessa live, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre os limites às crianças. Não é porque a gente está estudando educação consciente, a gente entende o temperamento dos nossos filhos, a gente respeita a infância, a gente entende que existe uma maturidade no desenvolvimento que eles precisam alcançar, que a gente não vai estabelecer limites, tá? Então esse é o assunto de hoje. As crianças, elas precisam sim de limites. Os limites, eles dão segurança. Sabe quando a gente está atravessando uma ponte? E existem os limites na lateral daquela ponte para que você possa segurar no corrimão, nas laterais, nas grades. Quando você vai até um lugar que é perigoso, um penhasco, um lugar alto, normalmente também tem grade, portões. São os limites. Esses limites, eles trazem segurança para as crianças, segurança para os adultos, segurança para o ser humano. A gente precisa desses limites muito bem estabelecidos, visíveis e seguros de fato, para que a gente possa sim se sentir seguro naquele lugar. E ainda assim tem lugar que a gente vai que a gente fica meio, né? Será que é seguro? Será que não é? Então, essa é só uma metáfora para vocês entenderem o quanto a gente precisa sim dar limites aos filhos, tá? Não é porque a gente entende o temperamento deles, a gente olha diferente para a infância, que a gente vai deixar passar as coisas. A gente precisa ensinar. Tudo o que acontece, a criança tem que ser ministrada, ensinada. Bom dia, Adriana, saudades também. Simone também tá aqui, bom dia. Kênia também tá aqui, bom dia, Kênia. A Feira, a Ananda, o Wellington, Cristina, Ivan e todos os outros. Gente, quero pedir para vocês clicarem no aviãozinho, enviar essa live para 2 ou 3 pessoas que vocês conheçam, que talvez dê muito limite para os filhos. Talvez aprisionem a criança, vive num estresse constante. E também para pessoas que vocês sentem que são permissivas demais, que acabam relevando coisas que não deveriam relevar. Pessoas que não conseguem estabelecer um não na educação dos filhos, que deixa tudo em nome da educação consciente, tá? Envia para essas pessoas, quem sabe essa live pode, de uma certa forma, tocar o coração desse pai, dessa mãe, e ajudar a família a se desenvolver muito mais saudável, certo? Vamos lá então, sem mais delongas? Por que eu trouxe esse assunto? Porque esse é um assunto que ele tumultua a família inteira, tá? Então vamos entender uma coisa, o pai e a mãe precisam caminhar juntos na educação. Ai, Gabi, mas lá em casa não é assim, né? Meu marido é contra a educação consciente. Ninguém vai ser contra uma educação consciente se ele conseguir ver resultados, tá? E a educação consciente aplicada de forma correta não tem como não ter resultados, porque você está desenvolvendo habilidade de vida na criança. Então, logo, se a sua criança ela não ouve, né, não te ouve, não te respeita, não cumpre regras, acordos na família, tá faltando para ela essa compreensão, essa responsabilidade, esse comprometimento, educação, respeito. Então a gente tem que desenvolver todas essas habilidades, porque são elas que vão fazer a criança entender as regras da casa, os limites da casa. Claro que eu só vou desenvolver isso a partir do momento que eu também trabalho o outro lado da criança, que é a liberdade dela, né? Em poder sentir, opinar, questionar, decidir, autonomia, sentimentos, validação das minhas emoções, das minhas necessidades. Então, basicamente, eu tô falando de um equilíbrio, certo? Onde eu desenvolvo habilidades de vida, mas não goela abaixo, não na imposição, mas sim trabalhando pontos de desenvolvimento, de características internas, recursos internos que a minha criança não tem ainda, tá? Porque talvez não seja próprio do temperamento dela, talvez ela tenha que desenvolver porque ela precisa de entendimento sobre aquilo também, e eles são os motivos.
Mas se eu foco nisso, logo eu tenho um resultado positivo, logo não tem como um adulto dizer que não concorda com a educação consciente. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você é: se dentro da sua casa, seu marido, sua esposa, sua mãe, que ajuda você a cuidar do seu filho, não concorda com a educação consciente, provavelmente tem alguma coisa errada na forma como você está aplicando, tá? Como assim, Gabi? O que você tem feito na educação do seu filho está respingando num comportamento equivocado da criança e você está justificando isso dizendo que ela é só criança. Pera lá, como assim? Quando o comportamento da criança faz mal para ela, ou para o outro, ou para o ambiente, isso não é educação consciente. Então, vamos imaginar que o seu filho ele esteja num restaurante e ele pegou o talher e tá batendo forte no prato, tá? Porque ele quer ouvir o barulho. Isso é um mau comportamento? Vamos rotular, olhar como rótulo, tá? Isso é uma criança sem educação? Se a gente olha de cima, tá? Uma criança com 2 talheres num restaurante batendo no prato. Isso é uma criança sem educação? O que você acha olhando para essa cena? Imagina essa cena. Se você se deparasse com isso, o que você pensaria? Primeiro, a gente está olhando para uma criança experimentando, certo? O som, entendendo que aquele talher batido naquele prato gera um som diferente. Então, essa criança, ela está experimentando o ambiente, o som, a força, os barulhos, né? As expressões das pessoas ao redor. Então, a gente não pode rotular esse comportamento como uma má educação, uma criança mal educada, tá? É fruto da infância e de um desenvolvimento. Porém, quando você olha para aquele desenvolvimento, para aquela criança fazendo aquilo e responde essas 3 perguntas que eu fiz para você, ela tá fazendo mal para ela? Não, né? É porque ela está em desenvolvimento. Ok, então é fruto da infância. Ela tá fazendo mal pro outro? Está. Por que ela está fazendo mal pro outro? Porque aquele barulho incomoda as pessoas que estão comendo no restaurante, almoçando, jantando no restaurante. E ela tá fazendo mal pro ambiente? Está. Por quê? Porque aquele ambiente não é lugar para aquele tipo de barulho. As pessoas, quando buscam um lugar para comer com a sua família, elas gostam de um ambiente pacífico, calmo, tranquilo, música ambiente, ainda que seja muito barulho, é um barulho que acontece em todas as mesas da mesma forma. Então, é um barulho contínuo, que não traz um desconforto. Já um barulho agudo de algo batendo no prato vai gerar um desconforto. Vocês estão entendendo até aqui? Então, ela feriu 2 dos 3 princípios, digamos assim, de identificação da educação consciente. Ela está prejudicando o outro, né? E está prejudicando o ambiente. Então, eu não posso deixar, ainda que ela esteja num período de desenvolvimento. Ainda que essa criança esteja agindo apenas como uma criança. Ela é criança, ela está experimentando o som do prato e está tudo certo. Por que eu vou limitar o meu filho? Está errado. Está errado porque a criança, ela precisa entender que ela não vive só ela numa sociedade, onde a sociedade precisa se adequar a ela. Mas ela precisa se adequar à sociedade e uns aos outros de uma certa forma. Gabi, então o que eu faço? Você tem 2 escolhas. Limitar aquele comportamento, dizendo para a criança que ali não é lugar e nem hora, vai depender do temperamento da sua criança, vai depender se ela já desenvolveu compreensão e empatia. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Escreve aí pra mim. Vai depender se ela já entendeu sobre regras, tá? Se ela já entendeu, se você já desenvolveu essa habilidade, então você pode só limitar aquele comportamento e dizer: olha, filho, eu sei que você gostou do barulho e aqui não é lugar pra isso. Atrapalha as pessoas, arde o ouvido de quem tá sentado ali do lado, certo? E aí você restringe, retira o prato, retira o talher, a mamãe vai precisar retirar isso aqui. Se a sua criança não tem desenvolvido ainda o respeito, a compreensão, a resiliência, o entendimento sobre regras, porque ainda você não trabalhou isso de uma forma eficaz,
Não vai adiantar você fazer isso. Quando você limitar dessa forma e retirar o prato, essa criança vai se jogar no chão, ela vai gritar, ela vai catar o outro prato, ela vai dar um piti que vai ser maior barulho do que o barulho que ela estava fazendo com as colheres no prato. E aí, o que eu faço, Gabi? Eu tenho que redirecionar esse comportamento, validando uma necessidade para depois, lá na frente, validar o comprometimento e a responsabilidade, né? A cooperação. Como? Por exemplo, você gostou de bater aqui? Você gostou do barulho? E aí você vai procurar um lugar no restaurante que tenha um espaço kids, que tenha um play, um lugar de brincar, um lugar aberto talvez. Você pode até levar sua criança lá fora se for possível e dizer para ela, aqui não é lugar, mas vem cá que eu vou te levar num lugar para você fazer barulho. E pega as coisas que ela tá usando e fala, vamos fazer barulho ali. Né? Ou pega uma das coisas que ela está usando, certo? Tipo um talher, só uma colher e fala, lá, tem um barulho lá, seja lúdico, porque eu tô falando de crianças pequenas, tá? Nesse exemplo. Seja lúdico e pega a criança no colo, leva ela até lá e fala, olha, aqui você pode fazer barulho e bate pra ela ouvir e dá um sorrisão. Pra ela falar assim, olha, aqui pode, isso, aqui pode. E deixa ela bater lá. Num lugar específico para esse barulho, para esse tipo de desenvolvimento infantil, certo? Depois que a sua criança fez tudo que ele tinha que fazer, aí você vai olhar para sua criança e vai parabenizá-la. Agradecer, olha, obrigada pela sua compreensão. Talvez não ali naquela hora, pode ser no final, pode ser depois, quando ela já cansar, pode ser na hora que estiver indo embora, se a sua criança tiver uns 4 aninhos, ela já consegue entender. E aí você vai dizer, obrigada pela sua colaboração, você entendeu, né? Onde é que pode fazer o barulho. Aqui não é lugar disso, mas lá você pode. Então você está limitando, mas possibilitando um desenvolvimento acontecer. Entende, gente, o que eu tô dizendo? E aí essa criança consegue se sentir livre e consegue entender os limites. Uma coisa muito importante é, quando você for voltar nesse lugar, numa outra oportunidade, trabalhar a previsibilidade. Olha, lembra que a gente foi naquele restaurante? Lembra que existem lugares para as coisas? Ali nas mesas não é lugar de bater no talher, no prato, fazer barulho. Então, se você quiser fazer barulho, se você quiser brincar, onde é que você precisa ir? Lá no ambiente específico para isso. E aí você vai trabalhar a previsibilidade com a sua criança para que as coisas não saiam do seu controle ali na hora, não ative gatilhos infantis, gatilhos do adulto e o que era para ser tranquilo e gostoso vire um caos. Entenderam, gente? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Aconteceu isso comigo ontem na igreja. Meu filho estava na salinha e estava brincando, fazendo barulho. E aí precisei tirar ele da salinha e sair um pouco com ele fora na igreja e conversei com ele. Mas ele não gostou, acho que foi isso que ela falou, né? E ele não gostou. Não gostar faz parte, tá? Eu não tô dizendo que a criança vai sair ali daquele ambiente, quando ela tá aprendendo a entender isso, feliz da vida. O problema é, se a sua criança saiu daquele ambiente relutando, fazendo birra, se jogando no chão, ela tá provando para você que ela ainda não desenvolveu compreensão, resiliência, entendimento sobre regras. Então, o teu foco tá sendo nisso. Talvez você, e esse exemplo também serve para outras mães, tem validado tanto a infância, tem compreendido tanto o desenvolvimento infantil que não tem limitado tanto. E quando eu digo limitar, gente, precisa ser imediato. Deixa eu te dizer outra coisa. Vamos imaginar que você está com seu filho no colo e você está conversando com outro adulto e ele está entediado, tá? Ou ele não está mais gostando de fazer aquela atividade que ele está ali perto de você e de repente você olha, fala alguma coisa para ele, ou você nem olha, você está ali conversando com o adulto e ele vem e dá um tapão no seu rosto ou dá um tapão aqui assim no seu ombro, tá? Ou vamos supor que você fale com a sua criança e ela grita com você. Não quero. Vamos imaginar isso. Aí você olha só feio assim pra ela, porque tá no meio de todo mundo, você está conversando com outro adulto. Só olha assim pra ela e ignora aquele comportamento. Quando você ignora aquele comportamento da criança e ela continua fazendo o que ela quer e não o que você queria que ela fizesse, ou quando ela bate em você e você só olha feio, ignora aquele comportamento e ela não entende que aquilo geraria uma consequência, você está validando aquele comportamento.
Como assim, Gabi? A criança, ela tá aprendendo o tempo inteiro. Então, presta atenção no que eu vou falar, que isso é muito importante. E isso serve para todas as idades, tá? Nós somos assim e as crianças numa velocidade muito maior, porque o cérebro dela está em desenvolvimento. A criança, ela aprende o tempo todo. Tudo que ela faz tá formando conexão. Tudo que ela faz tá gerando aprendizado, bom ou ruim. Então, vamos imaginar que na cabecinha dela, ela pensou assim: que saco, que chato, não quero mais estar aqui, tô com vontade de fazer outra coisa. E tá lá, nos pensamentos. Junto com os pensamentos, vem a emoção da criança, que ela não tem autorregulação emocional, não tem controle ainda, tá desenvolvendo. E vamos supor que junto com esse pensamento veio a raiva, e ela, na impulsividade, bate em você, grita com você, é desrespeitosa com você. Dentro da cabecinha dela, ela tá tentando lidar com aquela frustração, com aquele sentimento de insatisfação, de angústia, certo? Então, quando ela tenta lidar dessa forma, está formando uma ligação no cérebro dela entre o que eu fiz com o que aconteceu. Entende? Então, eu senti algo, na verdade são 3 ligações, né? Eu senti algo, o que eu faço com o que eu tô sentindo e o que aconteceu. Olha só a sinapse formando, ok? Tem uma sinapse aqui. Então, quando ela faz isso e você ignora porque você está num ambiente que você acha que não é propício para isso, porque você quer evitar o desgaste, quer evitar briga e confusão, não está afim de educar naquele momento, você acabou de gerar um aprendizado. Ou seja, quando eu me sinto assim, quando eu não tenho o que eu quero, quando eu não estou fazendo o que eu gosto, eu posso agir assim com meu pai, que ele valida, que ele permite, que ele deixa. Ou até mais, às vezes a criança fica desse jeito e você quer conversar, você libera no celular. Então, quando eu grito, quando eu sou desrespeitoso, quando eu esperneio, meu pai me dá o celular. A criança vai usar esse comportamento em todos os outros cenários. E quem está validando ela somos nós. É você. Quem está validando esse mau comportamento, essa grosseria, esse desrespeito, é você. Quando você decide não limitar na mesma hora. Gabi, o que eu faço? A Damisla colocou assim: Damisla, então não é errado corrigi-lo na frente dos familiares? Sim, a gente não deve expor as crianças, porque isso gera uma humilhação que para alguns temperamentos pode ser uma dor real, tá? Sentida na pele. Mas não é porque eu não posso corrigir na frente dos familiares que eu não deva corrigir a criança. Então vamos supor que eu tô num assunto muito importante aqui. E o meu filho vem, puxa, às vezes a criança puxa a blusa da gente, né? Quase a gente nua no meio do lugar. Bate na nossa cara, faz alguma coisa para chamar nossa atenção. Se você só olha para ela feia e continua aqui, a Gabi falou que eu tô validando. Acabei de validar um comportamento. Eu nem tô percebendo, mas validei. Então o que eu faço? Eu paro, olho para essa criança, manifestando que eu não gostei. Ela tem que ver na minha expressão que eu não achei legal, que eu não achei engraçado. Então, cara de séria para essa criança. Não é assim, né? Não vai fazer cara de má. Cara de séria para sua criança, para ela entender o recado. E tenta falar com esse adulto. Se é alguém que você tem afinidade, relação, amizade, só um pouquinho, abaixa da altura do seu filho. Se for possível, vai falar ali. Se não for possível, vai pegar a criança no colo e vai tirar ela de cena. Mamãe vai pegar você agora aqui. Nós vamos conversar e leve a criança até lá. E lá você vai instruir, que eu não vou explicar como se faz, porque senão essa live vai ficar muito longa. Porque vários são o jeito da gente instruir essa criança, dependendo do temperamento dela, dependendo de como ela escuta, do que vocês aplicam, para que de fato ela te escute e entenda que o que ela fez está errado. Mas você vai limitar aquele comportamento, dizendo que você não gostou, que existem outras formas, o foco é o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu aceito, o que eu não aceito e uma solução diferente. Eu tenho que dar uma solução para a criança lidar com aquilo. Se ela é muito pequenininha, eu tenho que dar uma validação do sentimento dela. Você estava com tédio, você estava irritada, chateada.
nominar a emoção da criança, para que ela saiba o que ela está sentindo e quando a emoção vier novamente, ela saiba o que fazer, porque você deu uma nova solução para ela. Entende? Aí sim você vai retornar ao seu lugar e continuar a sua conversa. Ai, Gabi, mas não tenho paciência para isso. Isso se chama educar. Se você não faz isso, você está validando um mau comportamento. Ele vai repetir. O estresse que você vai ter todas as vezes que você sair, que você estiver com outros adultos, é muito maior do que esse cansaço ou esse estresse que algumas pessoas acham de parar o que ele está fazendo e ir lá e educar. Porque quando a criança entende e desenvolve um recurso de vida, uma habilidade de vida, ela para de fazer isso. Agora, se ela não desenvolve, ela repete e depois ela aumenta e aí ela muda para outros comportamentos ainda mais negativos. Vou dar um outro exemplo para vocês. Sábado agora teve formatura do meu filho menor, quem viu no Stories, e compartilhei lá com vocês. A moça da recreação deu um limite para as crianças em relação ao brinquedão. Tinha um fute-sabão lá e ela colocou, ó, vai poder subir 5, 6 crianças, não lembro, por vez, para brincar por 3 minutos. Depois troca, sobe mais 5, 6 crianças. O meu filho mais velho, de 9 anos, não gostou dessa regra. Por quê? Então vamos entender a infância, tá? Porque ele estava brincando antes, livre, porque não tinha outras crianças para dividir, então ele ficou muito tempo lá brincando e não precisou sair do brinquedo, não tinha concorrência, então ele continuou lá. O que ele aprendeu? Ele aprendeu que eu posso brincar livremente no brinquedo. De repente alguém vem e me limita, não gostei. Normal, super compreensivo do adulto para com a criança. Vamos enxergar um cenário que ele estava vivendo antes e agora as regras foram colocadas do nada, ninguém trabalhou a previsibilidade, ninguém contou para ele, olha, você só está brincando o tempo todo porque não tem criança para dividir o brinquedo. Ninguém lembrou de fazer isso, ele não ia perceber isso sozinho sendo uma criança. Então, beleza, até aí a gente consegue compreender o porquê que ele não gostou da regra. Certo? Certo. Porém, quando ela deu essa regra, ele não gostou. E a raiva veio. E quando a raiva veio, ele foi desrespeitoso com a moça da recreação. E eu cheguei lá bem na hora. E ele contou pra mim bravo. Ela tá limitando, nananana, eu não gostei porque eu não posso brincar mais, porque tá muito chato, 3 minutos é muito pouco. E tava expressando a sua raiva e a sua insatisfação de um jeito bem desrespeitoso. Comigo, não, mas ele estava gritando, falando alto, expondo, botando pra fora. E de uma certa forma ele tava falando dela. Então, eu não julgo aquele comportamento saudável, porém eu compreendo o comportamento. Mas ele tá fazendo mal pra ele? Não. Ele tá fazendo mal pro outro? Está. Tá fazendo mal pro ambiente? Não tá provocando ninguém, não tá falando com ninguém, não tá quebrando nada, mas tá fazendo mal pro outro, né? Tá expondo a moça, tá sendo rude com a moça da recreação. Então eu não posso deixar que aconteça, ainda que eu entenda o porquê ele tava fazendo tudo aquilo. Então o que eu fiz? Eu olhei pra ele e falei, Pedro, é uma regra pra que ninguém se machuque. Mas eu não concordo. Então eu vi que ele estava fora de si. Eu respirei fundo e falei pra ele, vem aqui que a gente vai conversar. Eu quero conversar com você. Peguei na mãozinha dele e tirei ele de cena daquele ambiente onde estava a recreação, outras crianças e outros adultos. Levei ele lá longe, só eu e ele embaixo de uma árvore. E aí eu fui conversar com ele. E aí eu expliquei pra ele a situação. E aí eu falei outras coisas pra ele. E a gente ficou conversando alguns minutos lá. Até que ele entendeu. Quando ele entendeu, e eu tive que trazer muitos argumentos, porque o meu filho ele não entende assim, né? Quando ele tem uma opinião forte, eu tenho que provar pra ele que aquele pensamento dele tá distorcido. Quando ele entendeu, ele falou, tá bom. Eu falei, tá bom, mas agora você precisa consertar o que você fez. Porque você foi desrespeitoso com ela e ela só estava protegendo as crianças que estão brincando. Mas eu não quero falar com ela. Tenho vergonha de pedir desculpas. Eu falei, tudo bem, se você não está preparado para isso, eu super entendo. Tem adulto que não está preparado para pedir desculpa naquele momento para tal adulto, outro adulto. Eu entendo, mas isso não vai permitir que você continue brincando. Como assim? Ele falou, como assim? Se você quer usar o brinquedo, se você quer participar da brincadeira com aquela pessoa que você foi desrespeitosa, você precisa resolver os seus problemas com ela.
Se você não quer resolver os seus problemas com ela, você pode brincar de outras coisas aqui. Tem aquele recreador jogando bola, tem aquele recreador brincando de bexiga d'água, tem outros espaços para você correr, brincar e chamar uma outra criança. Mas aquele brinquedo que você quer brincar, você só está autorizado a subir nele quando você resolver o seu problema. Ele ficou bravo. Falei, filho, isso é uma consequência do seu ato. Não tem como você tratar uma pessoa da forma como você tratou e de repente ir lá como se nada tivesse acontecido. As pessoas têm sentimentos e as pessoas merecem respeito e dignidade. E você feriu isso, tanto o respeito quanto a dignidade. Porque você estava nervoso, porque você não entendeu as regras, eu sei disso. Mas você precisa resolver agora. Eu não quero resolver. Eu falei, ok. E aí a gente saiu dali e estavam brincando, mães e pais contra filhos. E aí a gente parou ali, brincou rapidinho ali, abaixou a adrenalina, a raiva foi embora. Quando aquela brincadeira acabou, eu saí pegar uma água. No que eu virei, ele estava no brinquedão, onde eu falei que ele só podia ir depois que ele resolvesse o que aconteceu. Eu poderia deixar, entende? Por quê? Já tinha passado, a raiva dele já tinha ido embora, eu já tinha explicado, afinal eu já tinha explicado pra ele já tinha entendido que ele errou, mas eu não concretizei a sinapse que eu quero, em que sentido? De que errar, ok, é normal, é humano, a gente erra, mas todos que têm responsabilidade precisam consertar seus erros, principalmente quando ele está direcionado a uma outra pessoa, ferir alguém, ainda que com palavras. Então, eu não posso deixar. Senão, qual é a consequência que ele vai ter quando ele sentir que ele foi lesado e vai sair vomitando a raiva dele em cima das pessoas? Então, eu deixei o meu copo lá e saí correndo no brinquedão. Ele tava em cima do brinquedão, eu só falei assim, ó, Pedro. Ele olhou pra mim, eu falei, apontei pra moça, não falei nada, só apontei. Ele, esqueci, mãe. Eu falei, então, ou você conserta, ou você desce desse brinquedo e brinca em outras coisas. Ele, tá bom. Aí ele foi lá, chamou ela, eu estava do lado. Tia, ela olhou pra ele e ele falou, desculpa que eu fui desrespeitoso com você aquela hora, eu estava nervoso. E ela falou, tá tudo bem. Daí ele deu um sorriso pra ela e voltou a brincar. Resolveu. Vocês entendem? Podia ter deixado pra lá. Podia, mas você já tinha ensinado, Gabi. Mas não é muito pesado pra ele fazer isso? Não, gente. Primeiro que ele já tem 9 anos. E ainda que não tivesse. Se ele fosse menor, se fosse o Davi, por exemplo, de 5 anos, eu teria ido junto. Talvez de mão dada, talvez até com ele no meu colo. Olha, tia, o Davi quer falar uma coisa pra você. Se ele tivesse com muita vergonha, eu ia dizer, ele quer te pedir desculpas, né, Davi? Então, desde que ele olhasse pra ela, eu já validaria aquilo como uma atitude, porque a gente tem que respeitar o nível de maturidade da criança. Mas o Pedro, aos 9 anos, ele tem total condição de resolver isso por ele mesmo. E jamais eu poderia deixar que isso passasse, porque o que ele estaria aprendendo de fato? Entende, gente? Talvez não seja na hora que você queira. Não adianta pegar a criança e falar assim, agora você vai lá agora e vai pedir desculpa pra ela. Não vai ser natural, verdadeiro, tem raiva acontecendo e vai ser sobre uma ameaça. Agora, nesse exemplo que eu tô te dando, a gente trabalha as consequências. Quantos de nós adultos, a gente não quer resolver os nossos problemas às vezes? Porque a gente ainda tá tomado da raiva, da mágoa, da rejeição, do sentimento negativo. Por que a criança a gente não respeita ela passar por aquele sentimento? Só que quando a gente não quer resolver as nossas coisas, a gente tem as consequências disso. Perda do relacionamento, perda de um benefício, perda de alguma coisa. A criança também tem que sentir isso. Ela não pode subir no brinquedo que a moça não vai proibi-la de subir, porque ela sabe que é uma criança, porque ela está sendo contratada para estar ali. Então ela não pode limitar as crianças de brincar. Então ele não pode achar que porque ela é contratada ele pode desrespeitar. Ele não pode achar que porque ele é uma criança ele pode agir do jeito que ele quiser com as emoções dele. Mas ele pode entender que ele pode sentir. Vocês estão entendendo? Responde pra mim se fez sentido esse exemplo que eu dei. Eu validei a emoção. Olha, você ficou nervoso, você não entendeu as regras, ninguém te explicou. Isso é compreensível, filho, eu tô entendendo. Só que isso não te dá o direito de desrespeitar o outro adulto, de falar com as pessoas de uma forma rude, de brigar. Você veio e me contou. Ok. Não teve controle das emoções, mas agora vamos
consertar, vamos pedir desculpas, vamos arrumar, vamos tentar resolver, seja qual for o cenário, porque a criança ela precisa de consequências. Consequências sobre os seus atos. Não é punições sobre o seu comportamento negativo, é consequências sobre suas escolhas. Eu lembro que uma vez o Pedro era pequenininho e a gente estava num restaurante e ele pediu suco de laranja e eu tava com outras pessoas também pediram, então a gente pediu uma jarra. Quando a jarra chegou à mesa, ele estava no parque do restaurante brincando. Eu fui até lá, abaixei da altura dele, ele era pequeno, nem tinha o Davi ainda. Acho que ele tinha uns 3 anos. 3 anos e meio. Aí eu tava grávida. Eu fui até lá e falei, Pedro, o suco que você pediu chegou. Não, agora eu não quero. Ok, entendi, vamos respeitar a educação, certo? Entendi. Voltei pra mesa. Aí, respeitar o desenvolvimento infantil. Aí passou um tempo, ele não veio e as crianças estavam ali. Algumas crianças voltaram e começaram a beber o suco e ele estava acabando. Eu voltei até lá e falei, filho, olha lá, tinha um vidro, né, que dava pra ver a nossa mesa. Olha lá, jarra, você tá vendo que ela tá pela metade? Vai acabar o suco. Você quer um suco? Vamos lá beber. Para um pouquinho que você tá brincando e vamos lá com a mamãe rapidinho. Se você quiser, depois que você tomar, ainda eu posso separar um copo pra você. Não, eu não quero parar agora. E aí eu falei pra ele o seguinte, ó, se acabar, acabou. Eu não vou pedir outro suco. Porque você tinha que vir comigo pra tomar. Tá bom, se acabar, acabou, ele falou. E continuou brincando. Como ele tinha só 3 anos e pouco, eu voltei lá novamente. E mostrei pra ele sobre o suco de novo. Falei, filho, olha o suco. E todo aquele lenga-lenga de novo. Ele não quis, tá? Ele não voltou, ele foi categórico. Não quero, se acabar não tem problema. Fui 3 vezes. Ok. Liberei o suco, todo mundo tomou, acabou. Quando a gente tava indo embora, ele falou, quero suco. Falei, filho, já fechei a conta. Aquela hora você não veio tomar. Eu quero suco. E começou. E aí eu falei pra ele, eu não vou conversar com você desse jeito. Aí ele acalmou um pouco e falou, mas eu quero suco. Eu falei, você vai tomar o suco em casa. Em casa tem suco. Eu quero suco agora. Eu entendi. E em casa tem suco. Eu quero agora. Agora eu não vou te dar, ainda que você grite. Te chamei 3 vezes. Você não quis vir. Você disse que estava tudo bem se acabasse. Tem suco na nossa casa. Nós vamos tomar lá. Mas eu tô com sede. Começou a chorar. A minha amiga que estava comigo falou, Gabi, eu compro um suco pra ele. Eu falei, não é sobre comprar. É sobre entender que as escolhas dele trazem uma consequência. Ele tá com sede, ele tá com vontade de tomar suco, tem o mesmo suco em casa. Eu vou dar pra ele chegando lá, minha casa é 10 minutos do restaurante. Mas ele precisa saber que naquele momento ele vai ter que parar, validar. Eu ia separar um copo pra ele, mas ele tinha que entender. Porque senão, cada vez que vai num restaurante, chega uma porção de batata frita. Eu sempre vou ter que ficar separando uma porção. Chega o suco, eu sempre vou ter que separar o suco. Onde é que ele está desenvolvendo outras habilidades? Se eu estou sempre protegendo... porque ele é criança. Ele é criança, mas ele tem condição de aprender comigo, pegando na mãozinha e levando ele lá para entender as coisas. Ele não gostou, ficou bravo dentro do carro. A gente entrou no carro, eu não falei nada, deixei ele extravasar. Quando nós chegamos em casa, ele estava mais calmo. Eu falei para ele, você quer um suco? Ele olhou assim, quero. Coloquei o suco no copo, entreguei o suco para ele, ele tomou. A hora que ele terminou de tomar, eu falei, e aí? O que você aprendeu com isso? Que eu não quis tomar o suco lá. Quando você não quer tomar o suco lá, ele acaba, filho, porque a gente estava dividindo ele. Se ele fosse só seu, ele ia ficar lá na mesa. Mas era uma jarra, dividindo com todo mundo. E se ele acabou, é porque outras crianças foram tomar. Você fez sua escolha. Você se divertiu muito, você brincou muito, isso foi bom. Porém, você deixou de tomar o suco, porque você não quis parar nem um segundo. E a mamãe não ia comprar outro suco pra você, sendo que eu te avisei 3 vezes. Você entende? Entendo. Então, da próxima vez, o que nós vamos fazer? Eu vou tomar, mãe, o suco. Acabou, gente. Todas as outras vezes que a gente sai, ele sempre pede, e às vezes ele até me pergunta, já chegou? E ele para o que ele tá fazendo quando chega o suco. E ele vem pra mesa e ele toma a quantidade que ele quer. Às vezes ele fala pra mim, mãe,
guarda um copo pra mim? Eu falo, guardo. Ele tomou, eu guardo um copinho, ponho um copinho pra ele volta a brincar. E depois ele toma conforme ele tem vontade. Mas ele desenvolveu a habilidade. Se a gente, por pena, por dó, por excesso de empatia com aquela criança, naquele momento, protege ela das consequências das escolhas, a gente está mimando essa criança e ela não está aprendendo nada com isso. Então, é muito sério isso que eu tô falando pra vocês. Porque a educação consciente, ela tem uma linha muito tênue. E os pais, quando estão aprendendo isso e não fazem consultoria individual, não pagam atendimento personalizado, poucos participam de cursos com profissionais que estão presentes, às vezes fazem só aulas gravadas. E quando o pai não passa por isso, ele não consegue entender isso que eu tô falando pra vocês. É ou não é verdade? Quem tá assistindo essa live, escreve aqui pra mim. Se alguma coisa do que eu tô contando, você tinha dúvida se era correto fazer ou não. Se você achou que, de uma certa forma, na questão do suco, você tinha que ter dado. Sabe? Escreve aqui pra mim porque as pessoas percebam. Gente, por isso que é tão importante investir em atendimento individual, sim. Não adianta, a gente não vai conseguir tudo sozinho. Pagar um profissional pra te orientar. A gente não tem essa cultura, a gente acha que a gente tem que aprender sozinho. Não, a gente não tem que aprender sozinho. A gente tem que pagar alguém que saiba fazer pra nos ensinar. Porque lá na infância ninguém ensinou isso pra gente. E às vezes se você fica só consumindo conteúdo gratuito, se você fica só consumindo livros, só consumindo aulas gravadas, muitas vezes o entendimento não vai aparecer sozinho. E aí você tá errando e não sabe, tá errando. E aí vai dizer que a culpa é a criança que não aprende, que é o método que não funciona. E não é, gente. Crianças precisam de limites. Quando o seu filho errar, resumindo essa live, tá? Quando o seu filho errar, você precisa parar o que você está fazendo e mostrar para ele que ele errou, sem expor a sua criança. Leva ela até o banheiro, leva ela até um lugar longe das pessoas que vocês conheçam, que estejam com vocês. Se for na sua casa, vai corrigir ali. Você precisa baixar, deixar claro para ela o que você aceita, o que você não aceita, o que é admissível, o que é inadmissível e buscar uma solução para aquilo. Acolhendo sentimentos quando ela for pequenininha, dando nome para as emoções quando ela for pequenininha. Mais velho também, às vezes o seu filho é mais velho, mas você não trabalhou isso na infância, na primeira infância com ele, você vai ter que ensinar ele com 7, com 8, com 9 anos. Mas não deixa passar, porque se você deixar passar, você está validando um mau comportamento que vai se repetir e vai aumentar a cada semana, dia, mês e ano do desenvolvimento do seu filho. Certo, pessoal? Guilherme tá dizendo faz todo sentido. A Damsla dizendo, passei algo parecido no sábado. Meu filho empolga brincando e se depender dele, ele nem come. Não tomou o suco, comeu rápido porque disse se não comesse, não iria brincar. A forma como a gente passa isso também tem que tomar cuidado para não virar uma ameaça, tá? Então, por exemplo, outra coisa que aconteceu no sábado, teve o almoço que foi servido, certo? E aí eu cheguei para as crianças e avisei para eles que a gente teria que parar o brinquedo, porque estaria na hora do almoço. Então a gente tem que sentar para comer. Sem energia no corpo, eu não tenho energia para brincar. E aí teve uma hora que eu falei para as mães, falei, olha, meio-dia a moça vai bloquear os brinquedos infláveis para as crianças poderem almoçar. Uma das mães falou assim para mim, sonho teu, né? Ilusão, você achar que eles vão parar para comer. Eu só sorri e não falei nada. A hora que eles serviram o almoço, eu fui até os meus filhos e falei, o almoço tá na mesa, tá na hora. Eles desceram do brinquedo, que nem tava fechado ainda, colocaram os chinelos e foram pro restaurante. Entraram com a gente no buffet, se serviram, fizeram um pratão e comeram tudo. O Pedro até repetiu. Por que que os meus filhos perfeitos fizeram isso? Não são perfeitos. Eles são crianças como todas as outras, mas eles entendem as consequências. Se eles não comem, a comida acaba e aí eles vão comer quando chegar em casa só. Se eles não comem numa festa de aniversário infantil, vai chegar em casa, não vai ter comida, vão dormir com fome, vai poder comer só no outro dia. São consequências que eles passam com acolhimento, com empatia, com amor. Eu não abandono, jogo e falo, o problema é de vocês.
Eu entendo. Às vezes tá com muita fome quando chega em casa de uma festinha de aniversário, tá aprendendo isso. Então, ó, você pode tomar um suco, você pode comer uma fruta, né? Mas não vai comer uma comida. Porque esse era o momento lá que eu chamei 2, 3, 4, 5 vezes. É por isso que hoje eu não tenho mais problema. Qualquer festa infantil, chega na hora de comer, eles sentam e comem. E depois eles voltam a brincar. Desenvolveu a paciência, a habilidade de lidar com a ansiedade. Sentou, comeu, voltou a brincar. E isso, gente, a gente só faz com muita paciência. Porque quantas vezes eu tive que agir até que a habilidade fosse desenvolvida. Então, meus filhos não são perfeitos. Mas eu paguei o preço, dediquei tempo para que a habilidade fosse desenvolvida. Então, hoje, todas as crianças estão brincando e meus filhos vão até lá, comem e voltam a brincar. Eu não ameaço. Eu não digo se não comer, não brinca. Eu não estou trabalhando chantagem. Mas eu expliquei para eles antes, trabalhei previsibilidade e trabalhei recursos internos em outras situações. A habilidade se desenvolveu. A gente não tem dor de cabeça, porque a criança ela se torna autônoma da sua própria vida. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje, tá? Guilherme colocou assim, meu filho tem 8 anos, não, Damsla, né? Meu filho tem 8 anos, já expus demais na frente dos priminhos e avós. Precisa resolver isso, tá, Damsla, com ele, para que essas crenças sejam quebradas e você possa construir novas. Eu sempre procurei ferramentas, sendo que o que eu precisava era o entendimento. Parabéns, Gui. É isso mesmo, um pai que estuda, gente. Será que tem conserto? Sempre tem conserto, mas talvez você precise de um profissional te auxiliando, tá? Maria disse, faz todo sentido, precisamos entender como pais que não é só uma qualidade de tempo, precisamos de tempo real e verdadeiro com eles também. E o entendimento estamos alcançando nos atendimentos presenciais. O Gui e a esposa dele fazem atendimentos presenciais comigo praticamente semanalmente, tá? E tá sendo maravilhoso a transformação da família como um todo, tá? Damsla, com certeza, estar aqui agora já é o início, o Gui dizendo pra Damsla. Parabéns por vocês incentivarem uns aos outros também. Pessoal, mandem essa live pras pessoas, eu vou deixar salvo tanto aqui no direct quanto pelo YouTube. Encaminhe, as pessoas precisam entender isso. A gente está vivendo um mundo de permissividade, onde os pais não estão dando limites para as crianças, elas estão crescendo, se sentindo o rei da cocada preta, desrespeitando todo mundo, agredindo pessoas, não tendo convicções e valores e princípios estabelecidos. Tá errado, tá? Tá errado. A gente tem que ensinar verdadeiramente o que é saudável para o desenvolvimento familiar e para o desenvolvimento infantil. Então me ajudem a disseminar. Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê na segunda-feira que vem para mais uma das Conexões da Manhã. Beijo, fui!